fazer, naquilo em que somos limitados, Senhor. A Tua graça, o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Oh, meu querido, minha querida, talvez você se sinta fraco, porque você realmente é fraco. Talvez você diga, eu não posso, eu não consigo, e verdadeiramente, por nós mesmos, nós não podemos nada. Nós somos limitados, somos pecadores, mas a graça do Senhor, a graça do Senhor, meu querido, ela te sustenta. A graça do Senhor te basta. A graça do Senhor é suficiente. A graça do Senhor é suficiente para transformar a tua vida, para transformar a tua casa, para transformar a tua família, para transformar o teu coração. Oh Deus, nós só queremos a tua graça, Senhor, a tua graça sobre nós. Graça sobre graça. Queremos a tua graça, Senhor. Somos dependentes dela. Somos dependentes de ti, Senhor. É pela tua graça, Senhor. É pela tua graça que o teu poder se aperfeiçoa naquilo em que nós somos fracos, naquilo em que somos limitados, Senhor, naquilo em que não temos força nenhuma. O Senhor vem e o Senhor nos fortalece. Oh, meu querido, quando você está fraco, aí é que você é forte. Oh, porque o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Hoje é dia de você ativar. Hoje é dia de você ativar a força do Rei dos Reis na tua vida. Hoje é dia de ativar a força do leão na tua vida. Oh Senhor, vem nos ativando. Vem nos ativando, Senhor, com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu poder. Eis-nos aqui nessa noite, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, tua igreja lavada e remida no teu sangue. A tua igreja está aqui reunida nessa noite para te adorar. Quantos vieram adorar o Rei dos Reis? Quantos vieram se render aos pés do leão da tribo de Judá? Oh Deus, só a tua presença nos basta. Só a tua graça é suficiente, Senhor, para nos curar, para nos libertar, para nos fazer avançar, para nos alinhar à tua vontade, Deus. Vem sobre nós, Senhor, com o teu poder, com a tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Já está ativado aí no modo céu? Quem já ativou no modo céu aí, da glória a Deus? Pergunta para o irmão do teu lado, já ativou o modo céu? Já ativou o modo céu? O que é isso, pastora? O que é ativar o modo céu? Levanta suas mãos. Em unidade, vamos fazer isso agora. Diga comigo, Pai, eu já estou aqui te adorando e entregando ao Senhor o meu culto racional. Nesse momento, leva a minha mente cativa ao teu trono e repreenda toda distração, todo mal, tudo aquilo que tentar roubar a semente, que é a palavra do Senhor, que será pregada nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Já ativou o modo céu. Quando a gente faz essa oração, o modo céu está ativado. Amém? Agora você vai pegar teu celular aí, ó, vai botar ele no modo avião. Amém? Ele você vai botar no não perturbe, no modo avião, no silencioso, desligar, o que você quiser. Sua mente tem que estar ligada agora. Amém? Onde você vai? Onde você estava indo? Ah, tá. Amém. Glória a Deus. Tá vendo que o Rafael tá saindo de mansinho? Como assim, gente? Como assim? Escapuliu, né? Tem que ter mais gente para tocar teclado para te ajudar, né? Envia, levanta, Senhor, levanta. Deus vai levantar você, hein? Amém? Ó o Biel, ó o Felipe, ó o Bruno, ó o Léo. É mesmo? Qual Léo? Verdade, Léo. Ó, Léo, tá só enterrando talento. O que a gente faz com a pessoa que enterra talento, gente? O que a gente faz? Pega a sua Bíblia aí, boa noite, né? A pessoa já entra no altar, não dá nem boa noite. Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Shalom. Shalom.
Você que está nos assistindo pelo YouTube também, Deus abençoe sua vida. Não sei se você está assistindo de manhã, de tarde, de noite, mas que a presença de Deus te acompanhe aí nesse momento, que seja um período de adoração, que seja um período de rendição ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Abre aí a sua Bíblia, Mateus 6. Nós vamos ler a partir do verso 9. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu já preguei essa mensagem aqui. Aliás, tem alguns anos que eu prego essa mensagem. E cada vez que eu prego, o Senhor fala de uma forma diferente. Essa mensagem, a primeira vez que o Senhor me trouxe ela me impactou de uma maneira tão tremenda, tão poderosa, que eu comecei a mudar a minha forma de servir a Deus, sabe? Eu comecei a mudar a minha maneira de enxergar o que eu faço para Deus, a minha vida diante de Deus. E cada vez que eu ministro ela, o Senhor vai transformando mais um pouquinho. Amém? Glória a Deus. O Senhor Jesus, certa vez, Ele disse assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Então não importa como você entrou aqui hoje. Talvez você tenha entrado com teu coração cansado, triste, abatido, né? Tem uma musiquinha lá dos 3 palavrinhas que o Davi ouve, que ele fala assim: se o seu coração está escuro, então ele está sujo. Aí você tem que limpar o seu coração. Jesus tem um sabãozinho que limpa teu coração. E às vezes a gente chega na igreja assim, né? Com o coração meio... não está vermelhinho, né? Aí a musiquinha fala: se o seu coração estiver vermelhinho, é porque ele está limpinho. Se ele estiver sujinho, né? Se ele estiver escuro, é porque ele está sujinho. E o Senhor Jesus vem com o sabão dele. O sabão é a palavra. Amém? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Então o Senhor, Ele nos limpa com a palavra dEle. Então que nessa noite, eu não sei como você está entrando aqui, não sei como está o teu coração, mas que nessa noite, você já ativou o modo céu. Amém? Então repreende aí toda distração na tua mente. Repreende teu celular aí, botando no modo avião, né? Manda ele se calar aí, no silencioso, o que você quiser. E liga com o céu. Amém? Glória a Deus, liga com o céu. Porque é a palavra de Deus que vai te limpar nessa noite, vai limpar a minha vida e vai limpar a sua também. Em nome de Jesus. Mateus 6, verso 9. Todos acharam? Sim. E diz assim a palavra do Senhor: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Coloque a tua mão sobre o teu coração. Pai, nós estamos aqui para ouvir a tua voz, viemos aqui ouvir a tua palavra nessa noite. E eu me coloco, Senhor, como um instrumento teu, como o Senhor tem falado, como o Senhor tem ministrado ao meu coração. E o Senhor, há mais de uma semana, tem colocado no meu coração esta palavra, Pai. E eu venho ministrar aos teus filhos nessa noite, assim como o Senhor tem falado comigo. Que o Senhor venha falar ao teu povo, que toda barreira, que todo obstáculo caia por terra, que o Senhor venha, meu Deus, de encontro com a necessidade deste teu filho, desta tua filha, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo renovo, trazendo a tua paz e o teu consolo sobre cada vida e sobre cada coração. Teu filho que está aqui, Senhor, nesse momento, mas que está preocupado com alguma situação, que está triste, abatido, Senhor, por algo que está acontecendo na sua casa, na sua vida particular, que o Senhor vá de encontro agora com a necessidade dessa pessoa, que o Senhor desfaça toda a obra do inimigo e que o teu reino venha prevalecer na vida do teu povo, para a glória do teu nome, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Amém? Pode sentar no seu lugar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O Senhor Jesus, Ele, preste bastante atenção nisso, a oração do Pai Nosso. Nós tivemos aqui na nossa imersão em julho, né? Destrinchando toda a oração. Cada dia da nossa imersão nós tivemos um homem, uma pessoa de Deus aqui, ministrando a respeito de um trecho dessa oração que Jesus nos ensinou, né? Que a oração que nós devemos, a maneira, o modo, né? A nossa motivação ao orar sempre, ainda que com outras palavras, deve estar sempre baseada
na oração aqui que nós chamamos, né? Na oração do Pai Nosso. E o Senhor Jesus, Ele nos ensina a orar assim, para nos levar a ter a consciência de que se nós queremos o reino de Deus, nós também precisamos querer a sua vontade. Amém? Eu vou ler mais uma vez o verso 10, onde ele diz assim: venha o teu... Quantos querem que o reino de Deus venha sobre a tua vida? Porque reino significa governo. Amém? Você quer o governo de Deus na sua vida? Nós temos um governo aqui no nosso... Vamos falar da nossa realidade, né? Do nosso mundo aqui, material. Nós temos um governo que está governando sobre nós, sobre o nosso país hoje em dia. Sim ou não? Nós estamos regidos por um governo. Mas o governo de Deus é o governo mais perfeito que existe. Então é óbvio que todos nós que amamos a Deus queremos o seu reino sobre nós. Mas Jesus, ele está nos mostrando aqui, ele está associando o reino de Deus com a vontade de Deus. Diga comigo, não existe reino sem vontade. Se a vontade de Deus não for estabelecida, o reino de Deus não está estabelecido. Consegue entender isso? Muitos de nós falamos assim: venha o teu reino. Mas será que nós queremos seja feita a tua vontade? Será que nós desejamos a vontade de Deus tanto quanto nós pensamos que desejamos o reino? Consegue perceber a diferença? Uma coisa, meu querido e minha querida, é você desejar o reino. O reino de Deus traz muitos benefícios. O reino de Deus, ele traz paz. Quem mais? Que mais que o reino de Deus traz? Segurança, amor. Quem mais? Alegria. Que mais que o reino de Deus traz? Justiça. O reino de Deus só traz coisas maravilhosas. E nós queremos isso tudo na nossa vida, sim ou não? No nosso mundo particular, nós queremos. Apesar de termos um governo que está aí, governando sobre a vida, né, do povo, nós queremos o reino de Deus, que é maior do que qualquer governo humano. Nós queremos o reino de Deus na nossa vida. Mas muitas vezes nós não queremos a vontade. Diga comigo, querer o reino deve ser querer a vontade. Não adianta você querer o reino, você desejar o reino, mas você não aceitar a vontade. Entende quanto isso é sério? Porque muitas pessoas servem a Deus da sua própria maneira. Muitas pessoas querem servir a Deus. Muitas pessoas querem estar na casa de Deus. Muitas pessoas querem estar no reino, querem fazer parte do reino de Deus, mas não permitem que o Deus deste reino, o rei deste reino, cumpra a sua vontade. E aí qual que é o resultado disso? Porque se eu não permito que o rei desse reino opere na minha vida a sua vontade, qual é o reino que está operando na minha vida? Só existem dois reinos. Diga comigo, só existem dois reinos. Ou eu vou servir a Deus, ou eu vou servir as trevas. Isso é fato. Ou eu vou fazer a vontade de Deus, ou eu vou fazer a vontade das trevas. Não, pastor, eu vou ficar no meio, eu vou fazer minha própria vontade. Não existe. As mulheres sabem, nós estamos ministrando esse ano todo aqui sobre nas redes de mulheres. Inclusive, segunda-feira temos a nossa última rede do ano, amém? Glória a Deus, aleluia. Não faltem às 19h30. Nós estamos ensinando a respeito do fruto do Espírito. Nós estamos ensinando cada característica do fruto do Espírito que precisa fazer parte da nossa vida. E muitas vezes nós pensamos, não, vou fazer a minha própria vontade. A vontade humana é a vontade das trevas. Porque existe mais trevas em nós, as mulheres sabem disso, que nós estamos ensinando. Existem mais trevas em nós do que luz. Então quando eu digo que eu estou fazendo não, pastor, eu vou pela minha própria cabeça. Minha cabeça é meu guia.
Quando eu digo que eu vou pela minha própria cabeça, eu não estou indo pela minha própria cabeça. Eu penso que estou indo pela minha própria cabeça. Eu estou fazendo a vontade das trevas. Consegue entender isso? Então, o Senhor Jesus, nessa oração, Ele está nos ensinando, Ele está nos levando a ter a consciência de que, para querer o reino, eu tenho que querer a vontade. O reino de Deus estabelecido na minha vida está condicionado à vontade de Deus estar estabelecida na minha vida. Se a vontade de Deus, se Deus opera a vontade dele na minha vida, significa que o reino de Deus está operando na minha vida. Mas se eu não deixo Deus realizar a vontade dele em mim, através de mim, se eu não quebranto meu coração, se eu não quebro a minha carne, se eu não negar, se eu não rejeitar as obras das trevas na minha vida, eu estou permitindo o reino das trevas na minha vida. E aí na minha casa eu não terei paz, na minha casa só vai ter confusão, só vai ter gritaria, só vai ter tudo que não presta. Por quê? Porque eu estou deixando o reino das trevas entrar na minha vida. Presta atenção numa coisa, você é um agente espiritual. Amém? Diga comigo, eu sou um agente espiritual. Mas qual reino você está servindo? Deus, Ele nos chamou para fazermos parte do seu reino. Quem foi chamado para fazer parte do reino? Deus, Ele te chamou. Fala para o irmão do teu lado, Deus chamou você. Deus te escolheu. Olha só que coisa. Desse jeitinho aí que tu é mesmo. Do meu jeitinho mesmo que eu sou. Deus me chamou. Deus me escolheu. Mas como é que eu vou transitar nesse reino? E aí eu quero te levar a pensar numa coisa. Nós somos servos do Senhor, amém? Fomos escolhidos para transitar no reino de Deus, certo? Ok. Mas nós estamos aonde? Então nós temos que entender que os reinos, eles são governados por princípios. Se eu estou andando aqui no reino natural, no reino humano, eu tenho que entender e respeitar os princípios deste reino material, humano, certo? Sim ou não? Só que existe uma dificuldade aí para o cristão. Porque agora ele foi convidado, ele foi convocado para o reino de Deus, que é totalmente oposto ao reino da terra. E aí, infelizmente, muitos de nós queremos, porque fomos criados, né? Ninguém aqui é filho de Deus. Nós somos filhos por adoção. Você foi adotado. Você foi adotado. Quem era doido para dizer isso para o irmão caçula? Você foi adotado. Tu já ouviu isso, Luana? Tu nem é filha de verdade da minha mãe, tu foi adotada. Às vezes o irmão mais velho com raiva do mais novo fala, né? Tu foi adotado. Deixaram você lá na porta. Eu falava isso para a Paty. Eu falava para ela, você não está vendo que seu pai e sua mãe já são velhos? Você foi adotado. Que maldade. Nós fomos adotados. E como filhos adotados, a gente vem para o reino de Deus com os costumes do mundo. E aí o que a gente precisa fazer para entender o reino de Deus? Expor a nossa mente à vontade. A gente aprende que no mundo nós agíamos de uma forma, nós utilizávamos ferramentas que se utilizam no mundo, nós caminhávamos pelos princípios do mundo, e quando nós estamos no reino de Deus, os princípios são diferentes. As ferramentas são diferentes. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Mas quando a gente está lá no reino humano, é bateu, levou. Eu aprendi isso também. A minha avó, que faleceu ano passado, ela me criou, e ela dizia assim, a Paty, apesar dela ser mais nova que eu, hoje ela é um amorzinho, né?
A Paty é um doce, é a pessoa mais amorosa que eu conheço na vida. Mas ela, criança, ela era uma pimenta. Tem que dizer isso também. E ela adorava puxar meu cabelo. O cabelo dela era todo cacheado, bem cacheado. E o meu era sempre essa coisa chata aqui, lisa, né? Pronto, não tem muita novidade, é isso aqui. E aí ela puxava meu cabelo, que ela queria que o dela fosse liso. Eu amava o cabelo dela, eu achava que o meu devia ser. A gente queria, né? E eu sou 5 anos mais velha que a Paty. E ela me batia. E eu não fazia nada, eu era bobona. Aí minha avó disse assim, olha só, se você apanhar mais uma vez dela, você vai apanhar aqui de novo. Então agora o negócio é o seguinte, bateu, levou. Mas ela é pequenininha, avó. Não interessa. Agora você vai ensinar ela. Quando a Patrícia te bater de novo, você vai pegar ela pelo cabelo aqui embaixo, ó, que é onde dói mais. Você vai arrancar um tufo. Eu era do mundo, família do mundo. Os princípios eram do olho por olho, dente por dente. E aí a gente desde criança é ensinado dessa forma. Quando a gente cresce, como que a gente vai agir? Da mesma forma. E isso às vezes dentro da igreja. Consegue entender a pedagogia do diabo? Consegue entender? Então desde lá, pequenininho, você já foi treinado. Para quando você crescesse, você fizesse coisas que desagradam a Deus. Coisas que não fazem parte do reino de Deus. Então lá no mundo, eu aprendi com a minha avó. Minha avó me ensinou muitas coisas boas, graças a Deus. Mas me ensinou essas coisas aí também. E aí, quando eu venho para o reino, pro reino de Deus, o que eu aprendo? Se alguém te der um tapa na cara, o que você vai fazer? Dá o outro lado. Fácil, né? Facinho, mole. Moleza. Pastora, deram um tapa na sua cara. O que tu vai fazer? O Pedro que é em mim? Vocês riem, né? Mas eu estou aprendendo, gente. Eu estou aprendendo. O pastor já falou que o Espírito Santo já me domou. Já me domesticou. Não é fácil. Mas o que eu tenho que fazer? Porque se eu quero transitar no reino de Deus, eu não posso usar as ferramentas carnais. Que reino que você está transitando? Vou até beber uma água. Você já se fez essa pergunta? Porque às vezes você está pensando que você está transitando no reino de Deus, mas você está transitando no reino das trevas. Você está transitando no reino gospel. Vamos aqui para a palavra. Abre comigo em João. Evangelho de João. Deus te chamou para transitar no seu reino. Como é que você vai transitar no reino de Deus? De acordo com a sua vontade. Diga comigo, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Evangelho de João, capítulo 15. Senhor, Ele nos chama para fazer parte do seu reino. O meu trabalho no reino de Deus, o meu transitar no reino de Deus, ele precisa ir além de algo que eu queira mostrar para Deus. Deus quer que você faça a obra. Sim ou não? Sim, toda a igreja é chamada para pregar o evangelho. A igreja é chamada para fazer algo, ainda que você não faça nada aqui na igreja. Deus te chamou para fazer algo. Deus te chamou para ser sal e luz. Deus te chamou para ganhar almas. Deus te chamou. Diga comigo, Deus me chamou. Deus te chamou para fazer algo para Ele. Mas muito mais do que o meu trabalho, muito mais do que o algo que Ele quer que eu faça, Deus deseja o meu coração, a minha alma. E eu vou te provar isso. Evangelho de João, capítulo 15. Verso 14, ele diz assim: vós sereis meus
amigos, se fizerdes o que eu vos... Vamos ler de novo? É Jesus, hein? Jesus, o rei desse reino. O rei desse reino. Ele está dizendo assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos... Ou seja, se você fizer a minha vontade, eu vou te chamar de amigo. Venha o teu, seja feita a tua. Jesus está falando: se fizerdes o que eu vos mando. Verso 15: já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de... porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Existem tantas pessoas religiosas. Como assim, pastora? Religioso não é o católico, não é o... Não, tem muito crente religioso, tem muito evangélico religioso, que serve a Deus, que trabalha para Deus, mas o reino de Deus não está dentro dele. Jesus está dizendo aqui, ó, não vos chamo de servos. Mas Deus não quer que eu sirva? Claro que quer. Deus se agrada quando você se dispõe a servir a Ele. Deus se agrada do teu trabalho, Deus se agrada do teu serviço, mas presta bastante atenção nisso. Muito mais do que servir a Deus, Deus quer que você seja seu amigo. Você, quem trabalha aqui, quem tem um patrão? Quem tem patrão? Responde alguém. Você pode até ser amigo do seu patrão. Você pode até gostar do seu patrão. Você pode até ter uma relação de respeito com o seu patrão. Mas se você é apenas o empregado dele, você acha que ele vai te contar os planos dele para a empresa? Sim ou não? Não. Jesus está aqui dizendo, eu não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, o servo só obedece. O servo, ele não procura entender os motivos do senhor, do seu patrão, do seu senhor. E muitas vezes na igreja nós agimos assim. Nós obedecemos, mas a gente não procura entender o coração de Deus. Olha, deixa eu falar uma coisa, se tem uma coisa que Deus deseja, é que os seus servos, os seus filhos entendam o seu coração. Eu vou te falar como mãe agora. Eu acredito que todos que são pais aqui vão concordar comigo. Quando você dá uma ordem para o seu filho e o seu filho se entristece, se aborrece, ele não quer obedecer, você está dando aquela ordem para o seu filho por quê? Porque você simplesmente ficou com vontade? Não, porque você sabe que aquilo é o melhor. E quando o seu filho te obedece, mas te obedece de cara amarrada, como é que você fica? Você fica triste. Por quê? Porque o seu filho não entendeu o seu coração. Como é maravilhoso quando o seu filho entende o seu coração. Esses dias o Davi é pequenininho, eu falei com ele, e o Davi, vocês sabem, né? Enfim. Esses dias eu falei algo com ele, ele estava contrariado, de repente eu agachei, olhei nos olhos dele, segurei ele e falei, filho, olha só para a mamãe. Você tem que obedecer, entendeu? Aí ele olhou, ele fez um olhar diferente assim para mim, parecia que ele estava entendendo o que eu estava falando. Naquele momento ele foi lá e fez o que eu estava pedindo para ele fazer. Pronto, mamãe, já fiz, agora você está contente? Ainda me perguntou isso. Pronto, mamãe, já fiz. Agora você está contente? Porque ele me viu com um semblante triste antes disso. Eu estava assim, baixei a cabeça, fiz uma cena, lógico, né? Mãe é dramática. Eu fiz uma cena assim. Aí ele, mamãe, o que foi? Por que você está triste? Porque a mamãe está falando e você não está obedecendo. Você precisa obedecer a mamãe. Tá bom, mamãe. Meu coração se alegrou. E eu fico pensando no coração de Deus, quando Deus me manda fazer algo que eu não entendo o motivo. Na hora eu fico contrariada e eu fico pensando,
Aí eu vou para o joelho, eu oro: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu vou fazer, tá, Senhor? Não estou entendendo muito bem ainda não, mas vou fazer. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade. Deus não quer que você seja só seu servo. Deus ama o teu serviço. Deus ama quando você serve. Como aquele pai que fala para os seus filhos assim: vai lá trabalhar na minha vinha. Aí o que é servo diz: ah, pode deixar, eu vou sim. E ele vai? Não. E aí o outro que é filho, que tem mais liberdade, que tem mais... E aí, paizão? Filho, vai lá trabalhar na minha vinha. Ah, não quero. Preguiça. Vou não. Daqui a pouco ele vai lá e ele pensa: o meu pai, né? Vou lá. Deus ama quando você trabalha para Ele. Mas muito mais do que o seu trabalho, Ele quer o seu coração. Nossos atos dizem quem nós somos e para onde vamos. Não é o teu discurso, não é o que você fala, mas são as suas atitudes que vão mostrar qual é o reino que você está servindo. Qual é o reino? Porque algum reino está governando a sua vida. Diga assim comigo: eu sou governado por um reino. Pergunta para o irmão aí do teu lado: qual reino está te governando? Pergunta para você agora: qual reino está me governando? Esquenta não, queridos, porque essa palavra está aqui também. Tá doendo aí? Tá? Tá irritando? Também tocou aqui, ó. Ela toca aí, toca aqui primeiro. Qual é o reino que está te governando? Quais são os princípios, quais são os artifícios, quais são as armas que você... Com quais armas você está transitando dentro do reino de Deus? Porque se você está num ambiente, se você está envolvido, se você está congregado numa igreja, então você está transitando no reino de Deus. Mas com quais armas? Nós não podemos transitar no reino de Deus usando as regras do mundo. Nós temos que tomar cuidado para que as nossas atitudes transformem o reino de Deus, não transformem o reino de Deus em reino de homens. Às vezes nós agimos assim, a gente acredita que a gente está servindo a Deus, mas não estamos. Eu transformo o reino de Deus em reino de homens quando eu ajo de acordo com a minha própria vontade. Quando eu ajo de acordo com o que eu penso que é o certo. Quando eu ajo de acordo, quando a minha vara é a que mede. Se eu penso assim, então eu vou fazer assim. Deus não me condena, eu vou fazer. E às vezes você até está dentro da tua razão. Às vezes você até está dentro da tua razão. Mas o que Deus quer de você? Às vezes a experiência que eu vou passar requer uma reação minha que não é a mesma que Deus vai requerer de você. A sandália que o teu irmão está calçando não cabe no teu pé. Cabe? A tua sandália, ela pegou a forma do teu pé. A tua luta é tua, meu irmão. O que Deus tem com você é com você. Não se compare ao seu irmão. Não olhe para o outro. Olha para o que você está fazendo. Olha para como está o teu coração. Tem pessoas que falam: ai, pastor, eu quero fazer a obra, mas dentro da igreja só tem crente ruim. Ó, o irmãozinho ali, a irmãzinha ali, pastor, ó, só misericórdia. Ó, você quer fazer a obra? Quer fazer? Então, bota a tua camisa e faz, amada. Porque se você andar comigo todo dia, você vai ver defeito em mim também. Vai lá em casa para você ver os gritos que eu dou de vez em quando. Pastor que sabe.
Não queira dos outros a perfeição que nem você tem. O que Deus requer de você é com você, não é do teu irmão. E aí, como é que você vai saber o que Deus requer de você? Como que eu vou saber a vontade de alguém? Como que eu vou conhecer o coração de alguém? Quando eu sou amigo desse alguém. E como Deus deseja ser teu amigo, como Deus deseja te revelar coisas, como Deus deseja revelar os planos dele para a sua vida, como Deus deseja revelar os planos dele para essa nação, para essa igreja, como Deus deseja revelar a vontade dele para você. Mas cadê? Quem é que está disponível a se quebrantar e ser amigo de Deus? Porque deixa eu te falar uma coisa, quando eu era do mundo, eu aceitava qualquer tipo de amizade. Quando eu servia as trevas, qualquer pessoa podia ser meu amigo, não tinha critério nenhum. Mas agora que eu sou uma serva de Deus, a palavra de Deus diz que eu tenho que tomar cuidado com as minhas companhias. Então hoje, como uma serva de Deus, e como uma serva de Deus que tem maior responsabilidade, que é pastorear, que é cuidar de um rebanho, eu tenho que tomar cuidado com as minhas amizades. Então tem que ter um padrão para ser meu amigo. Se você não tem esse padrão, meu querido e minha querida, vigia. Quem são as pessoas que te cercam? Quem são as suas amizades? Você precisa ter um padrão. E se alguma pessoa se aproximar de você e estiver fora desse padrão, você não pode aceitar. Ah, pastora, eu não vou olhar na cara. Não, não é isso. Mas você não pode contar a tua intimidade. Você pode conviver, mas você não pode contar a tua intimidade. Você acha que você vai contar a tua intimidade, aquilo que Deus revela para você? Você pode chegar no teu trabalho e contar para todo mundo? Ah, pastora, mas eu convivo com essa pessoa todo dia. E daí? Essa pessoa está nos padrões que deveria estar para ser seu amigo? Para você abrir teu coração, para você abrir os segredos de Deus para a tua vida? Para você abrir os teus sonhos, para você contar os teus planos? Ou quando não, a pessoa não tem padrão nenhum. Vai lá para o Facebook e joga tudo lá. O jornal. Diga comigo, eu tenho que ter um padrão. Tem que ter um molde. Se alguém não se encaixar dentro desse molde, não dá para andar contigo. Você pode conviver, você pode abraçar, você pode falar de Jesus, você pode trabalhar com essa pessoa, mas você não pode abrir o teu coração para essa pessoa. Assim é Deus. Deus, Ele conhece corpo, alma e espírito. Deus conhece aquilo que nós nem falamos ainda, Deus já sabe. Jesus disse para Pedro, ó, você está falando aí que você me ama, que você me defende, mas deixa eu te falar uma coisa. Você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. De jeito nenhum, Senhor. Jamais vou fazer isso. Ah, vai sim. Sabe por que Jesus disse isso? Porque Jesus conhecia a estrutura de Pedro. Deus conhece a tua estrutura. Muitas vezes nós falamos para Deus, Senhor, eis-me aqui. E Deus está lá de cima falando, oh meu Pai amado, se eu chamo para orar de madrugada, não ora. Cadê o eis-me aqui? Eu acordo a pessoa 3 horas da manhã para orar. Ela olha para o relógio, está muito cedo, deixa eu dormir de novo. O Espírito Santo está chamando para orar. E como que ela está dizendo, eis-me aqui, se ela vira para o canto e dorme? Deus conhece a tua estrutura. Deus não vai te contar segredos. Deus não vai se revelar a você. Deus não vai revelar a vontade dele a você se você não estiver nos padrões para ser amigo de Deus. Não é nenhum segredo. Eu ia dizer aqui, vou te contar o primeiro segredo para que você seja amigo de Deus. Mas não é nenhum segredo. Nós acabamos de ler João 15, verso 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Quer ser amigo de Deus? Quer ser amigo de Deus? Quer? Então faz o que Ele manda você fazer.
quando eu faço a vontade de Deus, eu estou calando a minha carne, eu estou calando a minha própria vontade. E para fazer a vontade de Deus, eu quero que você preste bastante atenção nisso. Pastora, do que eu preciso para fazer a vontade de Deus? Para fazer a vontade de Deus, nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus para ter direção, presta atenção nisso, direção e diretrizes divinas. Diga comigo, direção e diretrizes. Diga de novo, direção e diretrizes. A direção, ela nos mostra o caminho. Quem é o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a palavra de Deus, ela nos aponta o caminho, ela nos aponta para Jesus. Pastora, já estou no caminho, glória a Deus. Glória a Deus, você já está no caminho. Já está em Jesus? Quem já está em Jesus aí? Já estou em Jesus. O que eu preciso fazer agora? Seguir as diretrizes. A direção mostra o caminho. O caminho é Jesus. E as diretrizes mostram a maneira de agirmos nesse caminho. Diga comigo, as diretrizes são a maneira de agir nesse caminho. Como transitar nesse caminho? Como transitar no reino de Deus? As diretrizes de Deus vão te dar, vão te ensinar, vão te mostrar o que você deve fazer. Quando eu descubro a vontade de Deus, quando eu aceito, quando eu entendo o que Ele valoriza. Você não pode ser amigo de alguém se você não valoriza aquilo que para aquela pessoa é importante. Amém? Como é que eu vou ser amiga de alguém que não gosta de determinada atitude, que não gosta de determinada brincadeira, e eu vou lá, vou sempre brincar com a pessoa daquele jeito? Aquela pessoa vai querer que eu seja sua amiga? Não. Se eu sei que determinada pessoa não gosta de ouvir determinado assunto, eu vou chegar naquela pessoa e vou falar aquele determinado assunto? Não. Se eu fizer isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou desrespeitando aquela pessoa. Eu não estou buscando ser amiga daquela pessoa. Eu me lembro sempre da Beth. A Beth é uma mulher de Deus. A Beth, se não fosse por ela, olha, talvez Deus levantasse outra pessoa, mas ela foi a corajosa que chegou perto da minha família. Já contei isso aqui. A minha família era tão desprovida da graça de Deus. Vocês já viram aquela família assim na rua? Que todo mundo passa até longe? Vocês já viram? Quem já viu aí? Aquela casa que parece ter uma nuvem negra. Está o sol. O dia está bonito para todo mundo. Mas em cima daquela casa parece ter uma nuvem negra. Já viram isso? Era assim a minha casa. Ninguém tinha coragem de chegar. A minha avó perdeu um filho assassinado. E aí as irmãs só iam lá. Minha mãe estava grávida de mim quando isso aconteceu. E as pessoas as irmãs só iam lá, as irmãs do coque. Ia lá e orava pela minha avó, mas nunca ninguém pregou Jesus. Elas só iam lá, oravam e saíam correndo. Porque os demônios lá eram tão brabos. Elas iam orar pela minha avó. E minha avó tinha um alívio. Ela contava que ela tinha um alívio quando as irmãs iam orar. Mas as irmãs não pregavam. Ninguém ouviu falar de Jesus na minha família, até a Beth chegar. E a Beth, uma serva do Senhor, cheia do Espírito Santo, ela chegava lá em casa. Vocês acham que ela chegava assim com a Bíblia dela? Eis que hoje venho trazer uma palavra de conserto para a tua vida, mulher. Vocês acham que ela podia chegar assim? Não. Eu era tão endemoniada. Isso eu nunca contei isso aqui na igreja, vou contar hoje. Eu era tão perturbada, eu era tão oprimida, que eu tinha uma tia da minha mãe, ela era crente, a tia Zefa. Então a tia Zefa, ela começou a ir em casa visitar e levar a palavra. Só que a tia Zefa, tadinha, ela era muito chata também. O que ela tinha de boazinha, ela tinha de chata. E fora que a gente estava cheio de demônio e ela tinha Espírito Santo, né, gente? Tem que ver isso também, né? Tadinha, ela era uma mulher de Deus.
E uma vez nós tínhamos, sabe aquele cachorro fila brasileiro? Quem já viu aqui? O cachorro em pé ficava do tamanho do pastor. Eram duas que nós tínhamos, a Laika e a Zaine. Elas tinham volta de uns 8 meses, mais ou menos, mas elas estavam do meu tamanho em pé. Tudo bem, não sou tão grande, né? Mas para um cachorro. E aí a tia Zefa vem descendo as escadas. Eu falei, se ela terminar de descer as escadas, eu vou soltar as cachorras. E ela morria de medo das cachorras. Aí eu abri a porta e falei, tia, não desce não. Porque as cachorras estão soltas. Ai, sangue de Jesus tem poder, segura elas, filha, para elas não pegarem a tia. Ih, tia, não consigo segurar não. Ô, garota endemoniada. É porque a tia não tinha coragem, mas se ela botasse a mão, ela conseguia... Se ela botasse a mão na minha cabeça, eu caía, com certeza. Mas ela não tinha essa ousadia, ela ia lá falar de Jesus. E aí ela chamou reforço, chamou a Beth. E aí a Beth chegou lá. Então a Beth chegou de chinelo, camiseta, bermudão. E aí? Deixa eu conhecer essa família aqui. Quem é você? E foi, parecia até carioca ela. E foi ganhando o coração de todo mundo, e foi ganhando, foi ganhando, foi ganhando. Daqui a 3 meses está todo mundo crente. Por quê? Porque ela se adequou. Ela fez como Paulo, ela se fez de doida. Para ganhar os doidos. E a gente falava de tanta coisa e tirava tanta dúvida com ela. E ela ia falando. E minha avó, desce a cerveja aí. E a Beth do lado, desce o café. Minha avó na cerveja, a Beth no café. Minha avó na cerveja, a Beth no café. Se ela fosse uma cristã religiosa, ela ia lá dentro pregar. Vou pregar para aquele povo endemoniado. Não, ela quer saber. A tia Zefa, tadinha, não foi mais lá em casa depois das cachorras, ela não foi mais. Depois eu virei crente, pedi perdão para ela. Ela me perdoou antes de partir para a glória, graças a Deus. Me abençoou também. Mas nós temos que saber o que é importante para aquela pessoa. Para a gente poder chegar naquela pessoa. Você entende o que eu estou falando? Então a Beth, ela fez uma pesquisa. O que eles conversam? O que seria interessante? Eu chegar lá e falar, é isso, então tudo bem. Então vamos entrar por aí. E a Beth, ela é o tipo de pessoa que se você ligar na casa dela por engano, ela vai dizer assim, não foi engano não, Jesus te ama. Você não ligou por engano não, eu não sei porque que você me ligou, mas eu vou te falar, aqui tem palavra de Deus para você, eu não sei o que você está passando, e aí começa os mistérios, mistério atrás de mistério, é uma evangelista, para a glória do Senhor, ganhou minha família toda para Jesus, eu fui por último. Mas por quê? Porque ela se adequou aos padrões. Ela entendeu o que era importante para nós. Se você não entender o que é importante para Deus, você não vai valorizar o que Ele valoriza. Como amigos de Deus, nós precisamos valorizar o que Ele valoriza. E Deus valoriza o estabelecimento do seu reino. E é por isso que a gente volta lá para o início. Por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele nos ensina a desejar o reino de Deus. Senhor, eu estou vivendo aqui nessa terra, o governo é ruim, está tudo ruim. Mas olha, eu quero o Teu reino, eu desejo o Teu reino. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Deus nos ensina a desejar o Teu reino, para que o reino dEle se estabeleça na terra. Deus quer que a tua casa seja um pedacinho do céu aqui na terra. Deus quer que as pessoas, quando entrarem dentro da tua casa, sintam a glória de Deus, sintam a paz que excede todo entendimento. Então o que é que está acontecendo lá dentro da tua casa? Qual é o reino que você está permitindo governar dentro da tua casa? Que tipo de programação você está permitindo que passe ali na tua televisão? Ao que você tem dado ouvidos? Com quais armas você tem lutado? Abre comigo lá em Lucas, Evangelho de Lucas. Capítulo 17. Eu descubro a vontade de Deus quando eu entendo que Ele valoriza. E Deus valoriza o estabelecimento do seu reino. Deus valoriza o nosso esforço em estabelecer o reino.
Deus valoriza quando você se esforça em estabelecer o reino dele, ainda que sejamos pessoas cheias de pecado, ainda que sejamos pessoas falhas, pessoas limitadas. Eu não sou perfeita, você não é perfeito, pastor não é perfeito, mas Deus se agrada do nosso esforço em estabelecer o reino dele. Meu querido, minha querida, você pode tropeçar 300 vezes, mas não é quantas vezes você tropeça, é quantas vezes você se dispõe a levantar e ouvir a voz de Deus e se quebrantar diante dele. Não importa quantas vezes você erre, não importa quantas vezes você peque, Deus está preocupado com o seu levantar. Deus se agrada do nosso esforço. O que é o reino de Deus? Lucas 17, verso 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque as pessoas esperavam, já que Jesus era o Filho de Deus, que iria trazer o reino de Deus para a terra. É o que eles esperavam, né? Serem livres ali do domínio dos romanos. Eles queriam ser livres, eles queriam a libertação, eles queriam só Deus governando sobre eles. Então eles achavam que Jesus ia vir com o reino, com a glória, e que Jesus ia matar todo mundo, e que ia ser na espada. E Jesus está respondendo aqui: o reino de Deus não vem com aparência exterior. E nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Deixa eu te falar uma coisa, o reino de Deus não é a igreja perfeita, porque não tem igreja perfeita. Diga comigo, não existe igreja perfeita. E por que não existe? Porque a igreja é feita por homens. A igreja é constituída por homens. Tem algum perfeito aqui? Não. Se você encontrar uma igreja perfeita, sai correndo, mete o pé de lá, você vai estragar tudo. Deixa ela continuar sendo perfeita lá. Aquela igreja ali é perfeita. Isso não existe. Porque o reino de Deus está entre nós. Jesus não vem buscar placa de igreja, Jesus vem buscar a sua noiva. Aquela igreja, não sei o que. Corrige isso aí na tua vida, meu irmão. Não fala da igreja dos outros, não. Não fala de outras igrejas, não. Não fala nem da tua. Mas tem tanta coisa errada aqui. Eu concordo. Eu concordo. Mas estamos aqui, né? Quem está se esforçando aí? Dá um glória. Pastora, tem muita coisa errada aqui no mapa, viu? Olha, pastor, eu sei. O dia que você achar a igreja perfeita, mete o pé dela. O reino de Deus não é algo aparente. O reino de Deus está no nosso meio. Diga comigo, o reino de Deus é uma cultura. O reino de Deus é uma cultura. O que é uma cultura, pastor? É um modo de viver. É um modo de viver. O reino de Deus é onde Deus governa. Reino igual a governo. E como eu reconheço o reino de Deus? Vamos lá para a Bíblia agora. Romanos 14. Romanos 14. O reino de Deus não se baseia nas coisas desse mundo, e sim nos princípios espirituais. Como eu falei no início, o reino dos homens se baseia nas coisas dos homens. Mas o reino de Deus se baseia em princípios espirituais, princípios divinos. E o primeiro princípio é que, entenda isso, a igreja é o lugar onde se aprende, onde se é treinado para viver o reino de Deus. Vamos repetir junto? Diga comigo, a igreja é o lugar onde eu aprendo, onde eu sou treinado a viver o reino de Deus. A igreja representa o corpo de Cristo na terra. Amém? A igreja representa o corpo de Cristo na terra. Vamos ler aqui Romanos 14,
Verso 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem, mas justiça, paz e alegria no Espírito. O reino de Deus não é coisas materiais. Apesar de que nós precisamos de coisas materiais, sim ou não? Quem precisa aí? Eu preciso. E nós temos um Deus que é supridor. É o Jeová Jireh, o Deus provedor. Ele nos provê de todas as coisas. Ele provê a comida e a bebida, mas o reino de Deus não é comida nem bebida. Apesar de que até isso Ele te dá. Mas o reino de Deus não é isso. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Não é alegria na carne. Não é alegria na carne. É alegria no Espírito Santo. Verso 18. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então, se eu estou no reino de Deus, se eu quero aprender sobre estabelecer o reino de Deus na minha vida, eu tenho que estar em comunhão com os irmãos, eu tenho que estar congregada. E todo mundo aqui passa perrengue, sim ou não? Eu passo os meus, você passa os seus. E a gente tem que se ajustar. Porque a igreja, ela é o que na terra? Ela é o corpo de Cristo. E um corpo tem os seus órgãos. O meu ouvido, ele não consegue ouvir nada se ele não estiver conectado ao meu cérebro. A minha perna, eu não consigo dar ordem para a minha perna dela caminhar se ela não estiver conectada ao meu. A igreja representa o corpo de Cristo, qual cabeça é Cristo. Então nós temos que estar perfeitamente, mesmo com os nossos defeitos, perfeitamente ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em uma, sem qualquer, vivendo a, expressando. Essa é a vontade de Deus. Porque se não for dessa forma, pode aplaudir. Se não for desse jeito, não é reino de Deus. Você está aqui na igreja? Quem está aqui? Você tem que se ajustar ao seu irmão. Vira para o irmão e fala: eu te amo, tá? Vira para o que está atrás de você agora. Quero ver se tu ama mesmo. Pastora, mas o irmão me irritou hoje. Sabe o que eu ensinei para o Davi? Ele parou de bater nos amiguinhos lá na escola. Já falei para vocês, né? Os bilhetes pararam. Eu falei para eles, Davi, quando algum... É o Luiz Felipe. Vou fazer reclamação com a Jéssica. É sempre o Luiz Felipe. E aí o Luiz Felipe vai lá dar umas costas nele. Eu falei, olha, quando o Luiz Felipe te bater, sabe o que você vai fazer? Você vai dar um abraço nele e vai falar: Luiz Felipe, não pode bater, Jesus cuida de você. O irmão te irritou? O irmão te provocou? Abraça ele e fala: ai, não me irrita não, irmão. Oh, Jesus cuida de você, tá? Fala para o irmão, ó, Jesus cuida de você. Ei! Como que eu reconheço o reino de Deus? Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Se você não... Você sabe o que significa edificar? Ele diz aqui no verso 18: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e a edificação de uns para com os outros.
Mesmo que você não concorde com as ideias do seu irmão, você precisa estar edificado com ele. Porque você não vai sem ele para o céu. Cada um vai por conta própria. Mas a gente vai tudo para o mesmo céu. Não vai ter uma separação. Vai todo mundo ficar junto lá. Então a gente tem que aprender a ficar junto aqui. Se você não souber ficar junto aqui, meu filho, como é que vai ser? Edificar significa construir. O que você está construindo como igreja? Não adianta você querer atrair o reino de Deus para a sua vida se você não estiver construindo nada com seu irmão. Ei, estão entendendo o que eu estou falando? O que você está edificando? Como eu sirvo o reino de Deus? Colossenses. Eita, que eu estou perdida com tanto post-it aqui, meu pai. Colossenses capítulo 1. Como eu sirvo no reino de Deus. Colossenses 1, verso 13. Ele nos tirou. Eu amo esse versículo. Porque eu lembro tanto da minha vida, eu lembro tanto da minha família lá vivendo no inferno. E foi exatamente isso aqui que Deus fez. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou. Ei, presta atenção aqui, ó. Você estava aqui no reino das trevas. Você estava aqui. Aí Deus veio, te alcançou com a sua graça, com a sua misericórdia. Jesus veio, te pegou e te agarrou e te transportou. Deus te pegou no colo. Deus te tirou das garras de Satanás. Presta atenção. Deus te tirou das garras de Satanás, onde você já estava perdido, consumido e condenado. E te trouxe, te transportou. Para onde? Colossenses 1:3. Cadê? Onde você foi, Colossenses? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe qual é o oxigênio do reino? É o amor. Deus nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino de Deus é um reino de amor. Diga comigo, o reino de Deus é um reino de amor. Se tudo que você faz não é por amor, então Deus não está recebendo o que você faz. Se o que você faz, se o que você serve é por serviço, então Deus não está recebendo. Você só é um trabalhador que nada sabe a respeito da vontade de Deus e do que Ele valoriza. Só isso. E naquele grande dia, muitos vão chegar para Ele e dizer assim: mas Senhor, em Teu nome, eu expulsei demônio, eu ressuscitei defunto, eu curei enfermo, eu fiz isso, eu preguei, não sei o quê. E Jesus vai virar para a pessoa e vai falar assim: ó, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Infelizmente, muitos trabalhadores da seara, naquele grande dia, vão ouvir isso de Deus. Vão ouvir isso do Senhor. Porque eu não estou fazendo por amor, eu estou fazendo para mostrar o meu serviço. Deus não quer o seu serviço, Deus quer o seu coração. Se eu sou amado, eu amo. Se eu sou perdoado, eu perdoo. Se eu sou servido, eu sirvo. Deus te resgatou porque Ele te amou. Deus te trouxe para o reino porque Ele te perdoou. E hoje você é servido de bens. Deus te abençoa. Deus dá ordem aos seus anjos a seu respeito para te livrar e para te guardar. Deus manda anjos te servir. Então, se você é amado, você ama. Se você foi perdoado, você perdoa. Se você é servido, você também serve. Trabalhar para o reino de Deus sem amor não vale nada. O amor é a principal regra para transitar no reino de Deus. E quando eu tenho esse entendimento, presta bastante atenção nisso que eu vou falar. Quando eu tenho esse entendimento que o amor é a principal regra para transitar no reino de Deus, eu me torno um facilitador do reino de Deus.
Eu e o pastor temos 19 anos como pastores. Nós nos casamos exatamente 1 ano e 3, 4 meses depois, fomos colocados na primeira igreja para pastorear, para cuidar de pessoas. Isso fazem 19 anos. E há 19 anos, a gente vê todo tipo de pessoa dentro da igreja. A gente lida com todo tipo de pessoa. E o que a gente encontra de pessoas que dificultam. Olha, graças a Deus aqui no MAP não. Dá glória a Deus. Fala aqui não. Em nome de Jesus. Porque a gente precisa ter essa consciência, amados. Para transitar no reino, eu preciso ter amor. Não adianta eu dizer que tenho amor pelas almas, se na hora de eu provar que eu amo o meu irmão, eu não consigo provar, eu ajo na carne. Eu ajo segundo a minha vontade, eu ajo segundo o que eu penso. Abre comigo em Hebreus 12. Estamos terminando, estou terminando já, tá? Estou acabando. Quando eu entendo qual é a principal regra para transitar no reino de Deus, que é o amor, eu me torno um facilitador do reino, deixando de me apegar às futilidades e às coisas que em nada edificam. Pastora, quando que eu me torno uma pessoa que dificulta o reino? Quando você se apega à besteira, à bobagem. Quando você se apega à futilidade. Quando você se apega a coisas que não edificam. Quando você se apega ao que não edifica, quando você para de fazer, de fazer a tua parte e fica olhando o que o irmão faz, o irmão não faz, e isso é futilidade. Quando você deixa de lado a futilidade, você se torna um facilitador do reino de Deus. Hebreus 12, verso 1, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deixa eu te falar uma coisa, o diabo quer te distrair. Sabe como quando você está lendo a tua Bíblia no celular? Eu baixei um bendito aplicativo aqui que eu acho que eu vou comprar ele. Tu vai pagar, viu? Porque eu tô farta. De quando eu tô lendo o aplicativo, vem como é que é aquela coisa mas tem um... Como é que fala, meu Deus do céu? Shopee. Aí eu tô clicando no versículo, vai pro site. Eu falo, misericórdia. Deixa eu te falar uma coisa. Você está correndo a carreira que te foi proposta, você está lá focado. Deus falou com você, você acabou de voltar do encontro. Você voltou do reencontro, você serviu lá no encontro. Eita! Você voltou ali, ó, focado. Mas aí sabe o que acontece contigo? O inimigo vem e lança uma futilidade. Para quê? Para te distrair do que você estava fazendo. E um dia desses eu estava lendo a Bíblia no meu celular e sabe o que me aconteceu? Veio um negócio que eu estava interessada, caderno, agenda. Eu cliquei, esqueci o que eu estava lendo. Fiquei lá, ó, nossa, eu podia fazer um caderno assim, nossa, vou fazer uma agenda com uma capa desse jeito, vai ficar linda. Pronto, já me distraiu. Nós somos atraídos e engodados segundo a inclinação da nossa carne. Então o diabo, ele vai te lançar uma distração que ele sabe que vai prender a tua atenção, que vai te distrair daquilo que realmente importa. Meu querido e minha querida, chega de distração. Olha para o alvo, olha para a carreira que te foi proposta, olha para aquilo que Deus quer de você. Deus quer que você estabeleça o reino dele na tua casa, na tua família, mas primeiro na tua vida. Não se distraia. Não se distraia. Fala para o irmão do teu lado, ó, para de se distrair. O diabo quer fazer de você uma pessoa fútil. O diabo quer fazer de você um crente fútil. Não sai do celular, não sai do sei lá, como é que é?
No Instagram, o Instagram é um vício, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu já botei temporizador. Deu aquele tempo, acabou, não acesso mais. Acabou, o aplicativo não abre. Você pode fazer isso também. Pastor, isso aqui está tomando demais meu tempo. Põe temporizador. Apaga. Remove do teu celular. O que está roubando a tua atenção? O que está tirando o teu tempo de oração? O que está tirando o que está te distraindo daquilo que realmente importa? Meu querido e minha querida, Deus nos trouxe aqui nessa noite para a gente se avaliar. Vós já estáis limpos pelo quê? Pela palavra que vos tenho pregado. Se o Senhor está trazendo essa palavra para nós, é porque nós precisamos ser limpos por essa palavra. Então não deixa essa oportunidade passar, não. Presta atenção em você. Para de olhar para o irmão, olha para você. A Bíblia conta que 2 homens foram diante do templo orar. Então tinha um homem lá orando: Senhor, muito obrigado, porque eu não tenho uma vida desgraçada como esse coitado aqui. Era mais ou menos assim a oração dele. Enquanto o outro estava lá, de joelho dobrado, chorando: Senhor, tem misericórdia. Ele não tinha coragem nem de olhar para o céu, porque ele estava tão olhando para a vida dele. Isso tem uma revelação de Deus para você. Ele não conseguia nem olhar para o céu. Ele não tinha coragem de olhar para o céu, porque ele tinha consciência de quem ele era. Ele tinha consciência de quem ele era. Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Qual foi a oração que Deus recebeu? Daquele que achava que estava abafando. Não, mas eu faço, eu aconteço, eu isso, eu aquilo, eu aquilo outro. Aquele ali faz nada. Presta para nada. Qual foi a oração que Deus respondeu? Daquele que humildemente baixou a sua cabeça e reconheceu: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. As características do reino de Deus precisam fazer parte da sua vida. O oxigênio do reino é o amor. Abre comigo João capítulo 3. João 3, verso 16. O oxigênio do reino de Deus é o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha vida eterna. O oxigênio do reino é o amor. A linguagem do reino é o louvor. Efésios 5:19. Efésios capítulo 5, verso 19. A linguagem do reino é o louvor. E ele diz: falando entre vós. Vamos ler o 18? Só para fazer contexto aqui. Ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Louve em todo tempo. Pastora, mas isso aqui está errado. Louva. Adora o Senhor. Abre a tua boca para salmodiar o Senhor. Deus é bom, a sua bondade é para sempre. O diabo quer te distrair, quer fazer você murmurar, quer fazer você entrar em contenda. Presta atenção, não se distraia, crente. Presta atenção.
falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Verso 20, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Se alinhando, estando junto. Nós estamos vivendo um tempo de alinhamento ainda. Deixa eu te falar, amanhã ainda é 1º de dezembro, amanhã começa o último mês desse ano. Até quando você vai andar desalinhado? Você está aqui o ano inteiro ouvindo a gente pregar, o pastor Fabiano, pastor Vitor, Rafael, Luana, todo mundo aqui pregando, pastor André, todo mundo aqui pregando o quê? Alinha a tua vida, alinha a tua vida, alinha a tua visão. O que você está fazendo? Você vai ficar até quando desalinhado? Misericórdia. Fala comigo, misericórdia. Fala para a mãe, ó, se alinha aí, ó. Se alinha aí que a pastora está ficando brava aqui. Se alinha aí. O oxigênio do reino é o amor. A linguagem do reino é o louvor. Elogia teu irmão. Já elogiou teu irmão hoje? Já? Já elogiou? Nete, tu tá bonita hoje, Nete. Nete ontem me abençoou. Nete ontem falou assim, pastora, amanhã vão desligar a água, vigia. Aí eu já estava correndo lá para encher. Pastora, não vai amanhã não, dia 5. Obrigada, Nete. Quero agradecer publicamente. Já elogiou teu irmão aí? Outro é lindão, sabia? E que homem de Deus que tu é? É sério. Tu é o cara. Deus me deu o cara mesmo. Cadê os caras? Elogia tua gata aí. Tua gata não, tua ovelha. A gata arranha. Elogia a tua ovelha aí. A Karine me deixa de cabelo branco. Mas é minha ovelhinha amada. Te amo, viu, Karine? Tem uns cabelos brancos aqui que apareceu esses dias aí. É Karine. Aprenda a elogiar. Aprenda a honrar o teu irmão. Aprenda a honrar as pessoas com quem você serve a Deus. Porque se você vive dentro da igreja e você não elogia o teu irmão com quem você está trabalhando e servindo a Deus todos os dias, você está na carne, você está agindo com armas do reino das trevas. Se ao invés de edificar, você está sendo um dificultador do reino, você está no reino, mas agindo com armas carnais. E aí não funciona, porque não combina. E aí você está desalinhado. Mas até dia 31 a gente consegue, né, pastor? Em nome de Jesus. Inclusive eu. Isso aqui é para mim também, tá? Não é para vocês, é para mim. Quem quiser pegar aí, pega. Se eu fosse vocês, pegava. E a última característica do reino de Deus é o estilo de vida, que é o serviço. Vou repetir as 3 características. A primeira, o oxigênio do reino é o amor. A segunda característica é a linguagem do reino é o louvor. Então eu não posso falar mal do meu irmão. Eu tenho que elogiar o meu irmão. Eu tenho que cuidar do meu irmão. Eu tenho que amar o meu irmão. Porque o oxigênio é o amor. O estilo de vida do reino é o serviço. Fala assim, Deus me chamou para servir. Porque maior é o que serve. Maior é o que serve. Gálatas capítulo 6. Oh, meu Pai. Gálatas 6, verso 2.
levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então, se diante de Deus eu quero ser considerada como uma serva, eu preciso levar a carga do meu irmão. Não posso deixar o meu irmão levar a carga dele sozinho. Mas pastor, eu já tenho a minha. Bota aí, ajusta aí. Você está vendo que o irmão está com dificuldade? Vai lá e ajuda ele. Maior é o que serve. Maior é o que serve. 1 Pedro 4. Verso 10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha aqui para mim, deixa eu te explicar esse versículo. Você recebeu de Deus um dom. Dá um glória a Deus aí. Você recebeu de Deus um dom. Mas eu sou diferente de você. A Alessandra é diferente do Edivan, que é diferente do Bruno, que é diferente do Felipe, que é diferente da Noêmia, que é diferente do Marquinhos, que é diferente da pastora André, que é diferente do Leozinho, que é diferente do César, que é diferente do pastor, que é diferente do Luano. Mas Deus, Ele nos colocou no seu reino e Ele quer que nós sejamos bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Não é porque você é diferente de mim que você é melhor ou pior do que eu. Deus te colocou um dom. E isso é extremamente especial. Deus te trouxe à existência com algo único, só você tem. Só você tem. O que Deus te deu, só você tem. Mais ninguém tem. Porque se alguém tivesse, para que Deus iria fazer você existir? Se outra pessoa tivesse. Deus tem algo exclusivo com você, para você e através de você. É a multiforme graça de Deus. Se alguém falar, verso 11, fale segundo as palavras de Deus, porque a linguagem do reino é o louvor. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Se coloca de pé no seu lugar. Mais do que o seu serviço, mais do que o meu serviço, Deus quer o meu coração. Nós precisamos respeitar as características do reino de Deus. Nós precisamos nos adequar. Nós estamos aqui no ano do alinhamento.